É muito bom, irmãos, poder louvar a esse Deus maravilhoso e bendizer o seu nome, poder nos aproximarmos do Senhor como povo de Deus, estar em culto e em comunhão. É bom a gente poder buscar o Senhor e a face do Senhor, louvar a Deus por sua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Eu gostaria que nesse momento pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Nós estaremos a partir de hoje iniciando uma exposição, uma série de sermões no Evangelho de Lucas. E nesta manhã nós vamos ver os primeiros 4 versículos desse Evangelho. Nossa expectativa e oração é que o estudo desse Evangelho possa nos trazer amor, paixão e lições preciosas para a nossa vida e caminhada com Deus. Mesmo assentados com toda a atenção devida à palavra do Senhor, ouçamos o que nos diz os 4 primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Diz assim a palavra de Deus: visto que muitos houve que aprendessem uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Que Deus nos abençoe. Vamos buscar a sua face, pedir sua orientação e a iluminação do seu Espírito sobre nossas vidas. Pai bendito, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento agora, depois de haver cantado louvores ao teu nome, ouvido a tua palavra e participado das leituras dela, que nos instrui quanto ao teu amor, tua grandeza, tua soberania, tua majestade, teu ser. Podemos entoar cânticos que exaltam os teus atributos, Senhor. Podemos também ouvir do próprio Jesus uma oração a nosso favor, intercedendo por aqueles que o Senhor lhes deu, onde fazemos parte de todos nós disso. Muito obrigado pela certeza que nós temos da nossa salvação conquistada naquela cruz do Calvário. Muito obrigado porque também podemos trazer ao Senhor e oferecer com alegria de coração parte dos recursos que o Senhor nos tem dado para mantermos a nossa vida e família, para vivermos de forma digna. Nós louvamos o teu nome e dedicamos e investimos com muita alegria parte desses valores para ser utilizado na sustentação da tua obra, na manutenção do culto ao Senhor, na expansão do teu reino, no auxílio daqueles que são necessitados. Abençoa, Senhor Deus, esse momento agora, quando nós também abrimos a tua palavra, na expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração. Abre, pois, a nossa mente, ilumina nossa mente para compreendermos a tua palavra, Senhor. Que ela seja edificante para as nossas vidas, que ela nos impulsione a viver cada vez mais uma vida profunda com o Senhor. Abençoa cada coração aqui nesta manhã, abençoa aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, pela internet, abençoa aqueles que estão em casa e que por algum motivo de saúde não puderam estar presentes aqui. Que o Senhor abençoe os corações nesse dia em que o Senhor mesmo dedicou para ser consagrado ao culto a Ti. Nós louvamos o Teu nome pela vitória de Jesus sobre a morte. Estamos aqui para adorar e bendizer essas verdades. Fala, pois, ao nosso coração pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos em oração, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. O terceiro evangelho, Evangelho segundo
Lucas. É o nosso objetivo, juntamente com vocês, de estudarmos daqui para frente esse evangelho, procurarmos a orientação da palavra do Senhor para as nossas vidas. Esses 4 primeiros versos são a introdução do evangelho, a apresentação, a abertura desse evangelho, que pela tradição nos informa que Lucas foi quem escreveu. É provavelmente o mesmo que Paulo cita como um médico amado, né? Lá em Colossenses, no capítulo 4, quando está recomendando alguns obreiros, alguns companheiros de luta, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Colossos, faz essa referência a Lucas como um médico amado e companheiro de Paulo nas viagens missionárias e nas prisões que por pregar o evangelho lhe sobrevieram. Ele diz àquela igreja: sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. O nome Lucas é um nome grego, então de imediato a gente já sabe que esse é, do Novo Testamento, o único autor não judeu, não israelita, né? Lucas é um grego. E o nome Lucas, né, não é um nome, mas uma abreviação, porque não era comum esse nome entre os gregos, né? Certamente é uma abreviação de Loucanos ou Lucano. É um costume bíblico, neotestamentário, você vai observar isso, essas abreviações. Você vai ver Epáfras, né, que é uma abreviação de Epafrodito. Você vai ver Antipas, que é uma abreviação de Antípatros. Demas, que aparece aqui também em Colossenses 4,14, juntamente com Lucas, é uma abreviação de Demétrios. Isso é muito comum não só no mundo grego, mas também entre nós, né? Quem aqui não conhece Beth Ventura, né? Mas é Elizabeth o nome dela. Ou você tem algum amigo de nome Chico, né? Que é a abreviação de Francisco, né? Ou Nando, né? Que é a abreviação de Fernando. Ou Zé, né? Como diria o compositor popular: vixe, como tem Zé, né? Tanto Zé na Paraíba, desconjuro com tanto Zé, né? E aí ele está citando tanto Zé, que é a abreviação de José, né? Ou Tonico, né? De Antônio. Ou entre nós mesmos aqui conhecemos, quem aqui sabe quem é Dona Edir, né? Quase ninguém vai saber, mas se você dizer Dona Dida, aí todo mundo sabe quem é, né? Ou quem sabe aqui quem é Ana Diegna? Poucas pessoas sabem, mas você não é a esposa do pastor, Gena, não é? Ou quem sabe aqui quem é Clarissa? Talvez você não saiba, mas você não, é Cici, a esposa de Dandan. Não é? Então, é muito comum entre nós essas abreviações, né? Ou Dona Erci, né? Talvez ninguém sabe, mas se você dizer Cia, a irmã de Dida, aí todo mundo vai saber, não é? É comum isso entre nós, era comum também entre os gregos. E Lucas é de fato a abreviação de Lucano. O nome de Lucas não aparece no texto introdutório, nem em nenhuma parte da narrativa do seu evangelho, não é? O que era comum na época. As pessoas geralmente que escreviam a narrativa não colocavam o seu nome. Você vai poder observar isso muito próximo em João, o Evangelho de João. Em nenhum momento, né, ele se identifica como João, mas ele vai usar diversas vezes a expressão o discípulo a quem Jesus amava, não é? Porque era comum a pessoa não colocar
o seu nome. Por exemplo, deixe-me ver com vocês aqui no Evangelho de João, essas expressões em que o autor, ao tratar dele, não lhe coloca o nome, ou não lhe chama pelo nome. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, por exemplo, no verso 23, nós vemos o autor do Evangelho se referir a ele próprio dessa forma. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Não é? E todo mundo sabe, quando estuda o Evangelho de João, que ele está se referindo a si próprio. Lá no capítulo 19, no verso 26, mais uma vez ele faz referência a esse tal discípulo. Verso 26 do capítulo 19, ele diz que, vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Quando Jesus na cruz coloca sobre João a responsabilidade do cuidado de sua mãe. Lá no capítulo 20, no verso 2, mais uma vez uma referência dessas. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Mais uma referência a ele. No capítulo 21, no verso 7, mais uma vez, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançado-se ao mar. Ainda também no verso 20 desse mesmo capítulo, mais uma vez, o texto nos diz: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então isso é costume dos autores das narrativas bíblicas, principalmente as narrativas dos evangelhos. Tanto João não se identifica ou não coloca o seu nome na narrativa, como também Lucas não faz essa citação, como nas cartas. Nas cartas, sim, o autor se identificava, mas nas narrativas, não. Então Lucas é citado 3 vezes somente no Novo Testamento. Em Colossenses capítulo 4, como nós já vimos, no verso 14, quando Paulo, encerrando aquela carta, afirma: olha, está saudando vocês Lucas, o médico amado. Também quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, a sua última carta, ele faz citação da presença de Lucas naquele momento final de sua vida, quando no capítulo 4, no verso 11, ele diz: somente Lucas está comigo. Todos os outros me abandonaram, somente Lucas permaneceu. E na carta a Filemon, Paulo cita no verso 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então somente nesses 3 textos do Novo Testamento aparece uma referência ao nome Lucas. Mas toda a tradição antiga identifica com convicção e certeza de que o autor desse terceiro evangelho é de fato esse Lucas. Policarpo foi um dos que nós chamamos de pais da igreja, ou líderes da igreja do 2º século em diante. Policarpo fora discípulo de João, o evangelista, desculpem. Ele viveu no início do 2º século, em 125 aproximadamente. Ele, num dos seus documentos, já mencionava a coleção dos 4 evangelhos e cita Lucas como o autor do terceiro evangelho. Irineu de Leão, que viveu no final do 2º século, que atuou entre os anos de 182 a 188 depois de Cristo, cita Lucas como autor do terceiro evangelho.
Clemente de Alexandria, outro líder do cristianismo na época, também no final do segundo século, faz citação de Lucas como sendo o autor desse evangelho. O mesmo faz Tertuliano em sua carta contra o herege Marcião. Ele cita o evangelho, o terceiro evangelho, como sendo de Lucas, no início do terceiro século, em 216. Orígenes, a mesma coisa, que atuou e escreveu muitos documentos entre o ano 210 a 250, cita Lucas como autor desse terceiro evangelho. E assim também o faz Eusébio de Cesareia, que atuou no quarto século e foi o primeiro historiador do cristianismo, escreveu a História Eclesiástica. Assim também o faz Jerônimo, que viveu no quinto século, e ele escreveu que Lucas, o médico de Antioquia, não ignorava o grego, era um seguidor de Paulo e companheiro em todas as suas viagens, e escreveu o Evangelho. Então, todos esses pais da igreja, ou esses líderes que viveram no segundo, terceiro e quarto século, citavam com muita convicção de que Lucas, o companheiro de Paulo, o médico amado, fora aquele que escrevera o terceiro evangelho. Então, o nome dele não aparece na introdução desses primeiros 4 versos que nós lemos aqui no capítulo 1. Foram aqueles que viveram mais próximos a ele no período dessa escrita que davam testemunho de que fora ele. Nós chamamos isso de a tradição da igreja. Esses homens que viveram mais próximo do evangelho que for escrito identificam o seu autor como sendo o médico amado Lucas, o companheiro e cooperador do apóstolo Paulo. Este autor foi alcançado por Paulo, que, segundo nós vimos em Jerônimo, Lucas era de Antioquia, aquela igreja gentílica que fora alcançada, que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. A igreja que enviou os missionários para saírem ao mundo. Lucas, esse membro ali daquela igreja, certamente estava morando em Filipos, porque o livro de Atos também foi escrito por ele, e nós vemos aqui que o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro de Atos pela própria introdução dos 2 documentos. As duas introduções estão na forma clássica do grego de abertura de um tratado. A forma como está aqui, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos foram transmitidos, nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição ordenada ou em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. No livro de Atos, se você for comigo abrir lá no primeiro capítulo, você vai observar que o livro de Atos é um segundo tratado ou um segundo documento escrito pelo mesmo autor que escrevera esse evangelho. Ele diz nos 2 primeiros versículos do capítulo 1 de Atos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédios do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o primeiro livro eu escrevi até a assunção de Jesus, até que ele, após ressurreto, entregou mandamentos e ordenou aos seus discípulos para cumprirem a missão que ele havia confiado a eles. Agora vem esse segundo livro, Teófilo, para que eu dê a você
informações do que aconteceu daqui por diante. E o livro de Atos dos Apóstolos é então o segundo livro desse mesmo autor, dirigido à mesma pessoa, Teófilo, que literalmente no grego significa amigo de Deus. Theo, Deus, e philos, amigo ou amado. Então, Teófilo é amado de Deus ou amigo de Deus, possivelmente um novo converso do mundo grego, gentílico, o nome é grego, escrito por uma pessoa que tinha uma admiração sobre ele, o chama de excelentíssimo, uma expressão formal para alguém que tinha destaque ou autoridade. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que provavelmente Loucano ou Lucas fora um escravo desse excelentíssimo Teófilo, que, em ver a capacidade desse seu escravo, o libertou e investiu na sua vida, colocando ele numa escola de medicina, onde ele veio se tornar um médico. E agora, uma vez converso ao cristianismo e do conhecimento de Lucas, Lucas se preocupa em fazer um levantamento ordenado das coisas que aconteceram acerca de Jesus, para confirmar, solidificar a fé dessa pessoa estimada. Mas isso é uma hipótese de alguns estudiosos, pela afeição, pela preocupação que Lucas tem com essa pessoa, Teófilo, ao qual ele se refere como alguém excelentíssimo, usando uma expressão formal para uma pessoa que tinha destaque ou autoridade. O nome, então, a pessoa de Lucas, o que nós podemos saber dele até então? Que ele é um grego. Paulo, quando se refere aos irmãos que ele recomenda aos colossenses, ele faz uma distinção. Esses aqui são da circuncisão, e aqui esses outros não, e Lucas está entre esses outros. Então, ele é um grego, não é um israelita. E a linguagem contida no seu evangelho em Atos parece ser de fato de um grego culto, de uma pessoa que usa uma forma de escrita de alguém que de fato tenha um conhecimento elevado ou acadêmico. Também a lógica do evangelho é uma lógica do povo grego, diferentemente dos outros evangelhos de Marcos e de Mateus. Lucas é um evangelho onde ele se preocupou, como uma mente grega e lógica, de fundamentar todas as informações que ele traz para o seu excelentíssimo Teófilo, fazendo a investigação e colocando em uma exposição ordenada as coisas que ele passaria a apresentar. Uma mente lógica, uma mente grega, e uma escrita rebuscada, sofisticada, de alguém que tem um conhecimento culto. Também muitos termos médicos e acadêmicos são usados nos dois documentos do terceiro evangelho, atribuído a Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos. O autor do livro de Atos, como vimos, é o mesmo, e o livro de Atos é um segundo documento produzido pelo mesmo autor desse evangelho. Lucas, ele foi um companheiro de Paulo em suas viagens. Ele estava em Roma durante a primeira prisão de Paulo. Quando Paulo esteve em Roma durante aquela primeira prisão, a prisão domiciliar, dali ele escreveu 4 cartas dirigidas às igrejas. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta a Filemon, não é? Então, nessas cartas que Paulo escreve às igrejas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, as chamadas cartas da prisão,
nós percebemos em 2 desses 4 documentos a presença ali de Lucas com Paulo. Tanto no texto de Colossenses, como nós já vimos com vocês, quando ele diz: sauda-vos Lucas, o médico amado, e na carta a Filemon, que era um líder da igreja presbítero na cidade de Colossos, Paulo também se refere a Lucas e Demas que estavam com ele. Então ele esteve durante a primeira prisão de Paulo em Roma. E ele estava com Paulo em Roma na sua última prisão, na segunda prisão de Paulo, prestes à sua morte. Ele faz essa referência que todos os da Ásia o abandonaram, somente Lucas está comigo, né? Então, de fato, Lucas foi um companheiro leal a Paulo em suas viagens e um dos poucos que permaneceram com Paulo até o fim e possivelmente testemunharam a sua execução e a sua morte, né? Era um companheiro de lutas, um companheiro leal, né? Ele estava com Paulo em Roma nas 2 prisões. E no texto de Atos observa-se que o autor se inclui na narrativa a partir da segunda viagem missionária. Até então, quando ele escreve esse segundo livro, ou o livro de Atos, ele, a princípio, nos primeiros 10, 12 capítulos, ele é apenas um observador, alguém que foi atrás da informação, alguém que registrou os fatos, mas a partir da segunda viagem missionária de Paulo, do capítulo 16, ele se inclui, e daí para frente, até o final do livro de Atos, o pronome pessoal no plural, nós, passa a ser parte do livro. Então ele se inclui como aquele que estava junto. O autor cita nominalmente os colaboradores com Paulo, sem nunca citar o seu nome, como era comum. Isso também se observa em João, no seu evangelho. Essas informações nós podemos ter desse evangelho. Lucas, então, foi o seu autor. Lucas era um homem de Antioquia da Síria, segundo o testemunho de Jerônimo, com estreitos laços, talvez firmado residência posterior em Filipos, quando ele se inclui na terceira viagem missionária, na segunda viagem missionária. Ele era um convertido do mundo gentílico, provavelmente grego. Um amigo grego, Teófilo, mostra essa relação. A expressão lógica da mente grega. Era um médico que se tornou missionário, um companheiro de viagens de Paulo, um colaborador, um cooperador. Disso nós temos informações acerca do texto. Mas por que ele escreveu o evangelho? Com qual intenção ele escreveu esse evangelho? Há aqui alguns propósitos que claramente nós podemos observar no texto. Há um propósito imediato, né? Ele queria colocar as mãos de uma pessoa estimada, Teófilo, esse amigo de Deus, o amado de Deus, um relato exato dos assuntos relacionados com Jesus, com o interesse e bem-estar dessa pessoa. Teófilo era um novo discípulo, ou estava sendo alvo da mensagem da graça. No entanto, havia muitas difamações acerca de Jesus e dos cristãos. Nós observamos isso no próprio livro de Atos, lá no final, no capítulo 28, no verso 22, a preocupação do autor do livro era exatamente com essas difamações que vinham da parte dos judeus que não reconheciam Jesus como Messias e que também vinham da parte das autoridades romanas que perseguiam aqueles discípulos de Jesus. O verso 22 do último capítulo de Atos nos diz o seguinte: contudo, o autor está escrevendo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade esse é o discurso de Paulo em Roma. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita
que por toda parte ela é impugnada. Então o cristianismo era alvo de perseguição, chamado de seita, e era reprovado por todas as autoridades romanas e israelitas. Então a preocupação de Lucas era de fato fazer um relato que desse a Teófilo segurança, convicção e certeza daquilo que ele cria. Esse é o objetivo ou propósito imediato desta carta. Teófilo, carecia de um relato fidedigno e organizado de forma sistemática relativa aos fatos que marcaram a vida de Jesus. Havia um propósito também intermediário, que era instruir o investigador sério e fortalecer a fé dos crentes no mundo romano de fala grega, os convertidos do paganismo. Orígenes afirmava que o Evangelho de Lucas foi escrito, abre aspas, por amor aos conversos gentílicos. As pessoas que não conheciam em absoluto nada acerca dessas realidades da Palestina, de Israel. Gente que estava sendo alcançado por esse Evangelho, que tinha uma mente completamente alheia a essas verdades. A preocupação de Lucas como o único escritor gentílico ou grego dos evangelhos ou do Novo Testamento era com esse mundo agora que estava sendo alcançado, do qual ele também fazia parte e for alcançado, para esclarecer no contexto, na mentalidade desse povo, as verdades do Evangelho. Visto que nós sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito por um dos discípulos de Jesus para tentar mostrar para israelitas, para judeus, de que Jesus de fato era o Messias. Então o contexto do Evangelho de Mateus é para um povo, o povo hebreu, o povo israelita. O contexto do Evangelho de Marcos é para uma população de fala simples. Mas agora um mundo novo estava conhecendo o Evangelho. A mente intelectual grega estava sendo alcançada pelo Evangelho, e Lucas tem uma preocupação de alcançar esse povo, de falar a linguagem desse povo, não é? Já que ele era um homem culto, já que ele era um acadêmico, uma pessoa de formação, e agora as autoridades romanas desse mundo greco-romano, os pensadores desse mundo, as escolas filosóficas desse mundo, precisava, no parecer de Lucas, de um evangelho que falasse a linguagem desse povo e alcançasse esse povo. Então esse era um propósito intermediário, instruir o pensador ou investigador sério a fortalecer a sua fé nesse mundo, né, romano de fala grega, nesses novos convertidos do paganismo ao cristianismo. Certamente o Espírito Santo usou o propósito imediato do autor Lucas, alcançar Teófilo, fortalecer a fé de Teófilo. E ele usou isso para fortalecer de forma geral o público gentílico grego-romano, que estava sendo alcançado pela mensagem da graça. E também um propósito último e final, alcançar todas as nações de fala grega, e corrigir os conceitos equivocados dos que revelam interesse em Cristo Jesus. Fortalecer a fé dos cristãos novos no mundo moderno. Então, essa é a intenção de Lucas, essa é a intenção do Evangelho. E aí observe como ele tem a preocupação, e aqui é onde está talvez aquilo que mais vai ser relevante para as nossas vidas, e o motivo pelo qual eu escolhi esse Evangelho para fazer essa série de sermões. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, quando nós nos deparamos e debruçamos sobre o estudo dos Evangelhos, fazendo comparação entre o primeiro Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho de Mateus e o terceiro Evangelho de Lucas, né? Essa é a ordem cronológica das escritas, não é a ordem que está aqui composta no Novo Testamento. Primeiro Marcos,
depois Mateus, depois Lucas. Marcos aproximadamente entre os anos 45 a 50 da era cristã. Mateus vai nessa década seguinte, da década de 50, e Lucas escreve o seu evangelho no início da década de 60, entre os anos 60 a 63. O evangelho de João foi escrito somente na década de 90, no final da vida de João, e tem uma outra perspectiva, diferente dos evangelhos que nós chamamos de sinóticos, ou paralelos, ou semelhantes, que tem uma mesma forma de preocupação, de narrativa coordenada, cronológica da vida de Jesus. João escreve discursos de Jesus, contato de Jesus com pessoas, ensino de Jesus, sem se preocupar com a ordem cronológica do qual Marcos, Mateus e Lucas se preocupam. Mas Lucas está nos dizendo que muitas pessoas, ou várias pessoas, empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então Lucas tem conhecimento do evangelho de Marcos e do evangelho de Mateus. Ele sabe, ele leu, ele conhece, né, esses evangelhos. E ele está dizendo que essas pessoas empreenderam uma narração coordenada e escreveram os seus evangelhos. Também ele diz que recebeu informações e foi buscar, e aí é que está o evangelho de Lucas, ele traz muitas outras informações, particularidades, que Mateus não traz e que Marcos não traz. Ele tirou de outras fontes informações narrativas, e aqui o versículo 2 nos diz que houve coisas transmitidas oralmente àqueles que desde o princípio foram deles testemunhas. O evangelho de Marcos, por exemplo, e o de Mateus, no final do ano 40 e no meio do ano 50, né, são escritos aproximadamente 10 a 20 anos depois que as coisas aconteceram. Jesus foi crucificado numa cruz, ressurreto e assunto aos céus no final da década de 30. E o evangelho de Marcos só foi escrito no ano 45 a 50, ou seja, 15 anos depois. De onde ele colheu as informações? Marcos, por exemplo, não foi um dos 12. Mateus sim foi, mas Marcos não. Marcos era muito jovem nessa época ainda, né? Mas ele foi sobrinho de Barnabé, ou primo de Barnabé, ligado a Pedro, e ele recebeu dessas pessoas as informações para escrever o seu evangelho. Então havia uma tradição oral, não é? Que as pessoas ensinavam, e é assim que aconteceu em toda a Bíblia. Por exemplo, quando você lê um profeta do Antigo Testamento, vamos citar Isaías, Isaías não tinha uma agenda, nem uma caneta, nessa época nem existia isso com facilidade, né? Para estar escrevendo os seus sermões. Ele pregou a vida dele toda aquilo, e no momento da sua vida passada, depois de muito tempo de ministério profético, é que ele senta para escrever ou para deixar registrado o resumo de tudo aquilo que ele ensinou durante sua vida. Assim que acontecia com os profetas. Não é que ninguém ia ao lado de Jesus, os discípulos com papel e caneta, né, escrevendo o que o Senhor ensinava. Aquilo que ele ensinou ficou no coração dos discípulos, e eles ensinaram aquilo às igrejas, aos novos discípulos, atendendo a ordem de Jesus de fazer discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que eu lhes ensinei, e eu estarei com vocês nisso até os últimos tempos. Então eles foram ensinando oralmente, né, verbalmente essas pessoas, e chegou um determinado momento que eles sentiram a necessidade de deixar registrado. O melhor exemplo para a gente entender isso é o apóstolo João, que morreu no final do primeiro século, já muito velhinho,
E foi exatamente aí, nos momentos de exílio, quando ele não estava mais, né, no corre-corre de cuidar da igreja, quando ele estava lá em Patmos, que ele teve a oportunidade de sentar e de escrever as suas cartas, de escrever o seu evangelho, colocando registrado, sabendo que ele era o último dos apóstolos, que já estava velho e prestes a morrer, e ele precisava deixar registrado para gerações futuras tudo aquilo que ele ensinou durante esses 60 anos de vida em ministério. Porque se ele começou o seu ministério no final dos anos 30, né, no começo dos anos 30, ali com Jesus, e estava aproximadamente nos anos 90, quando estava preso ali, ele passou 60 anos pregando, formando pessoas, ensinando o que Jesus lhe ensinou. E todos os outros já haviam morrido, já haviam partido. E ele precisava agora deixar registrado para gerações futuras tudo aquilo que o Senhor ensinou a ele. Escreveu então 3 cartas dirigidas às igrejas. Escreveu o seu evangelho e, por fim, o Apocalipse. Assim funcionava essa dinâmica da produção dos textos do Novo Testamento, que o Espírito Santo, inspirando esses homens a deixarem registrado isso, né, para as gerações futuras, para mim e para você hoje. Assim também foi Lucas. Sentiu a necessidade de instruir um amigo pessoal e particular. E o que ele fez? Ele leu os evangelhos de Marcos e de Mateus, dirigido o de Marcos a uma população simples, numa linguagem simples. Leu e conheceu o evangelho de Mateus, dirigido à nação de Israel, tentando provar para eles que Jesus era de fato o Messias, o descendente de Davi, que assumiria o trono, o reino de Davi. E ele disse: agora eu preciso colocar essas verdades numa língua e numa mentalidade da cultura grega. E eu preciso então fazer isso. E, movido pelo Espírito Santo de Deus, depois de conhecer essas narrativas de Marcos e de Mateus, depois de ouvir as muitas testemunhas que transmitiram essas verdades oralmente, aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, e depois de ouvir aqueles que foram ministros da palavra, ele então, igualmente a mim, diz o verso 3, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem dessas coisas. Essa era a sua intenção. E é interessante que quando ele diz que foi desde a origem buscar as informações, Lucas é um dos autores que traz detalhes do nascimento de Jesus que nenhum outro evangelho. Vocês sabem que tanto Marcos quanto João já começam o seu evangelho da idade adulta de Jesus. Mateus traz narrativa para mostrar para os judeus que o nascimento de Jesus se deu em cumprimento de profecias do Antigo Testamento, quando o anjo apareceu a uma virgem desposada para anunciar que ela fora escolhida para ser a mãe do Salvador, do Messias. Então, Mateus começa a mostrar para judeus de que todas aquelas coisas que aconteceram tinha uma profecia do Antigo Testamento para aquilo. Aí vem Lucas e traz informações desse nascimento de Jesus que Mateus não traz. Dos anjos que aparecem no campo para os pastores, dos magos que vêm conhecer esse menino Jesus, o rei dos judeus. Então eles trazem informações, ele vai e conversa, investiga e procura o único dos evangelhos que traz informações dos sentimentos de Maria como mãe do Messias. Parece que Lucas se preocupou em ir, em sentar, em conversar, em investigar para poder fazer uma narrativa em ordem, para que Teófilo tivesse convicção das verdades que ele crê.
Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição ordenada, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído, para que você tenha uma fé solidificada e bem fundamentada. Chegamos aqui a algumas conclusões e aplicação prática dessa introdução do Evangelho de Lucas. A nossa fé, primeira delas, que a nossa fé deve estar bem fundamentada nas verdades reveladas na palavra de Deus. Observe Jesus quando se refere à mulher samaritana lá em João capítulo 4, no verso 22 ao verso 24. Eu gostaria que nós pudéssemos entender isso com seriedade, com objetividade. Jesus diz assim à mulher samaritana no verso 22. Ela era uma samaritana. Estava discutindo com Jesus quem que estava certo na sua prática religiosa, os samaritanos ou os judeus. Porque nós adoramos aqui nesse monte, onde é o poço do nosso pai Jacó. Vocês adoram em Jerusalém. E Jesus responde para ela: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Essas eram as profecias. Vinha da tribo de Judá, o Messias. Então nós adoramos o que conhecemos pela palavra. Né? Mas vem a hora, diz Jesus, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito ou pelo Espírito Santo, essa é a ideia, e em verdade ou na verdade da palavra. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Meu querido, minha querida, nós precisamos ser pessoas que têm convicção daquilo que nós cremos. É isso que Jesus está dizendo. Deus procura pessoas que o adorem em verdade, em plena convicção daquilo que crê. A nossa fé deve estar fundamentada nas verdades reveladas na palavra de Deus. Devemos também estar preparados para testemunhar aos homens a verdade do Evangelho. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, ele diz que antes de qualquer coisa nós deveríamos santificar a Cristo em nossos corações, estando preparados para responder a qualquer um que pedir razão da nossa esperança. Veja bem como é sério isso. Tem pessoas que creem ou que têm uma fé que não resiste a tribulações, a problemas ou a ataques da sua fé. O próprio Senhor Jesus, quando no deserto, orando, se preparando para iniciar o seu ministério, sendo tentado durante aquele período de jejuns e oração pelo diabo, o diabo se aproxima dele e tenta desafiar Jesus a provar quem ele era, porque a palavra desceu, abriu os céus e afirmou lá no teu batismo no Jordão que tu és o Filho amado em quem ele, o Pai, tem prazer. Se tu és Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães, prova isso. E Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. E cita o Antigo Testamento, a Torá. O diabo ousa então vir contra Jesus e citar o Salmo 91, dizendo a Jesus: também está escrito, não é? Levou ele ao pináculo do templo e dizia: atira-te abaixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma, e eles te sustentarão. Então o diabo ousa atacar ou confrontar Jesus, tentando abalar as suas convicções, usando a palavra contra ele. Se ele ousou fazer isso contra o Senhor, não fará contra mim e contra você. E se a minha fé não for uma fé bem alicerçada, ela vai titubear, ela vai balançar diante dessas tentações. Por isso a importância do Evangelho de Lucas, a ênfase que ele dá, que nós devemos estar sempre prontos e preparados para responder a qualquer um que pedir razão da nossa esperança.
que é dessa forma que eu glorifico a Deus ou santifico o nome de Cristo, estando preparado para apresentar a minha razão de fé a qualquer um que pedir explicações para mim. E uma última aplicação, que nós devemos fazer discípulos. Essa foi a ordem que o Senhor nos entregou. E o que Lucas está fazendo aqui? Ele está discipulando Teófilo. Ele está fortalecendo a fé de Teófilo. Ele está treinando Teófilo. Quisera Deus houvesse Teófilos em nossas vidas, para nos esforçarmos em investigar a palavra de Deus melhor, para instruir melhor, para fortalecer a fé de outras pessoas. Quisera Deus que o mesmo sentimento que habitou o coração de Lucas habitasse o nosso coração. Olhar para as pessoas próximas, para as pessoas amigas, e treiná-las e estudar a fé com ele, transmitir aquilo que nos foi instruído pelo Senhor, obedecendo a sua ordem de façam discípulos, ensine essas pessoas a guardar as coisas que vocês têm aprendido, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que está acontecendo aqui. Lucas assume uma responsabilidade e um trabalho de investigar a sua fé, para produzir um documento e um material com o fim de fortalecer a fé de um recém-convertido, amigo seu Teófilo. Deus deseja que eu e você sejamos pessoas fundamentadas na palavra. Deus deseja que nós sejamos pessoas bem preparadas e glorifique o nome de Deus, sabendo responder a qualquer um que pedir razão da nossa fé. Deus deseja que essas verdades que nós conhecemos não fiquem somente dentro da gente, mas que a gente possa fazer discípulos, instruir outras pessoas, prepará-las melhor para servir a Cristo nesse mundo. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre os nossos corações esse desejo de investigar melhor, de aprender mais, de ter uma fé robusta, bem fundamentada nos princípios da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloque o seu coração diante de Deus. Eu queria então te perguntar, como é que anda a tua vida pessoal, tuas devoções, o teu estudo da palavra de Deus? Você é um cristão que sente necessidade de buscar conhecer mais, melhor, fundamentar a sua fé? Porque o Senhor Jesus nos adverte que um homem que ouve essas coisas e não as pratica, não procura aplicar a sua vida, é como se fosse uma pessoa que se vê rapidamente no espelho e logo se esquece de sua aparência. Uma pessoa que não tem um alicerce firme das suas convicções, não resiste às provações, às tempestades. É como se tivesse construído a sua casa sobre a areia, que não resistirá às fortes ondas e os vendavais. A sua destruição será iminente, próxima, rápida. Mas bem-aventurado é aquele que constrói a sua casa na rocha, que tem convicção da sua fé, que examina, que investiga, que estuda, que procura Deus nas suas devoções, para conhecer a sua palavra e fundamentar a sua fé na verdade. Como é que tem sido a sua vida, meu querido? A sua fé é uma fé superficial, que você tem sobrevivido em cima de verdades que você aprendeu no passado, mas que você não busca aprofundar no presente? Que Deus nos conduza a uma vida vigorosa, devocional, a momentos preciosos na sua palavra, de estudo, de exame, onde o Espírito Santo nos dá prazer nas descobertas das verdades de Deus. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, Tu conheces a nossa vida e o nosso coração. Tu sabes que nós precisamos, ó Senhor Deus, separar tempo e priorizar momentos com o Senhor e com a Tua palavra. Nos expor a ela, estudá-la, investigá-la, ter prazer nas descobertas de verdades que palpitam no nosso coração, que se abrem aos nossos olhos. Senhor Deus, nos faz ter, Senhor Deus, uma vida devocional e pessoal com o Senhor, dinâmica, profunda, prazerosa. Faz, ó Senhor Deus, que o nosso coração possa arder por compartilhar com outras pessoas essa fé que nós descobrimos e que nos chama tanto a atenção.
Senhor Deus, nos perdoe e nos livre de uma vida indiferente, fria, distante, acanhada, insegura, em decorrência de não conhecer de forma forte os fundamentos da nossa fé. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos pessoas aplicadas, disciplinadas na Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Senhor Deus, em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.